Bom, continuando o vídeo anterior, que nós determinamos a quantidade de cordoalha para uma seção de 40 por 60, para um carregamento determinado, né? Nós chegamos à conclusão que era necessário 12 cabos. Agora a pergunta é, será que esses 12 cabos eles cabem na minha seção? Porque em cada extremidade da cordoalha eu preciso de uma ancoragem, de um bloco de ancoragem, que é justamente esse retângulozinho aqui. Então, para uma cordoalha que a gente utilizou de 12,7 milímetros, eu tenho aproximadamente, como vocês podem ver aqui, ó, A e B, né? Eu tenho praticamente 13 centímetros por 6 centímetros. Então, eu tenho que fazer um layout para verificar se essas ancoragens cabem na nossa seção, né? Então, como que a gente faz? A gente coloca 7 centímetros entre eles, de eixo a eixo, para deixar uma folguinha, né? E na vertical a gente deixa cada 14 centímetros. Então eu tenho que verificar se essas minhas 12 placas elas cabem na minha seção. Aqui, como deu para ver, coube, né? E o interessante também é a gente deixar de uma certa forma que o centro dessa força é conhecida como centro de gravidade da minha seção do concreto também. Por quê? Porque é o seguinte, é ideal que a gente tente centralizar a força dentro do núcleo central de inércia. O que seria isso aí? Seria igual no conceito de sapatas, em que eu tenho mais ou menos um losango de carga, né? Que, por exemplo, minha distância A, eu teria A sobre 6 para um lado e A sobre 6 do outro. Igual numa distância B, B sobre 6 de um lado e B sobre 6 de outro. Porque se eu estiver dentro desse limite, eu não vou ter tensão de tração na minha peça. Então, olha só, vamos imaginar aqui Vamos imaginar né? Então, imagina que eu tenho uma proteção centrada bem no meio mesmo, né? A resultante de todos esses 12 cabos fica bem no meio. Então, olha só, eu tenho uma tensão de compressão uniforme em toda a seção, certo? Vamos supor que eu pegue essa minha carga centrada, eu abaixo um pouquinho. Baixei um pouquinho aqui do CG. Olha só, eu tenho mais compressão na parte de baixo. E na parte de cima eu já tenho um pouquinho menos de compressão, então tem uma tensão de compressão não uniforme. Já se eu colocar no limite, no A sobre 6, bem na bordinha, eu tenho uma tensão de compressão, certo? Na fibra de baixo, e em cima eu tenho uma tensão zero compressão, tudo bem, ainda nem chegou da atração, não tem problema. Agora, se eu sair desse limite de A sobre 6 ou B sobre 6, por exemplo, olha só o que acontece, eu tenho tensão de compressão aqui embaixo e chega lá em cima, eu tenho tração. E se eu tenho tração, eu já tenho que fazer verificação para armar isso bem na saída da minha peça, bem na ancoragem. Então, assim, a princípio isso não é muito desejável. Então, olha só, ok, né? Então a gente tem 12 cabos que vão sair nas resultantes mais ou menos no CG da peça. Outra verificação que eu tenho que fazer é em relação à pré-compressão. O que seria a pré-compressão? A norma ela me estabelece que eu tenho uma pré-compressão mínima de 1 MPa e a máxima ela não determina, mas na prática a gente recomenda, né, utilizar 8 MPa para as vigas, certo? Então o que seria essa pré-compressão? Até coloquei nível de tensão normal após todas as perdas. Então vamos calcular, por exemplo, a nossa tensão que é igual a força sobre a área. A nossa força, que seria o P, eu teria 12 cabos, certo? Com 120 kN. Por quê? Com 120 kN é a minha força que eu puxo o cabo, que eu protendo o cabo, já considerando os 20% de perda. Então, na verdade, eu protendo com 15 toneladas e como eu tenho os 20% de perda, acaba ficando com 12. Então, efetivamente mesmo, eu tenho 12 vezes 120. Eu tenho 1.440 kN de força que eu aplico, certo? Eu transformei aqui para Newton, multipliquei por 1000 para transformar para Newton, para ficar mais fácil para a gente converter para MPa, que é Newton por milímetro quadrado. E a área que eu tenho é 400 milímetros, que é os 40 centímetros, vezes 600 milímetros. Então eu tenho 240 mil milímetros quadrados. Se eu dividir um pelo outro, esse 1440, 10 a terceira, dividir por 240 mil, eu tenho a minha força em MPa, que seria 6 MPa. Então 6 estaria dentro do 1 e do 8. Então estaria ok minha verificação da pré-compressão. Por que eu tenho que verificar a pré-compressão? Porque se tiver com muito acima de 8, pode ser que rompa lá na frente por compressão excessiva.
E se tiver abaixo, por exemplo, não é recomendado, porque eu consigo, tendo pelo menos esse 1 MPa, eu consigo combater algumas tensões por retração, por fissuração, ok? Obrigado.